Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, que é o Felipe. Com alguns dias na igreja celebrou a solenidade de São Pedro de São Paulo, né? Poucos dias. Então, hoje eu quero fazer esse vídeo sobre São Pedro, né? Então, vou mudar aqui a cena para poder começar logo, né? Então é o seguinte, é de fé católica, né, que São Pedro foi o primeiro papa e durante vários anos ele foi bispo de Roma. Só que isso é negado pelos protestantes, né? Inclusive, alguns chegam até o ponto de negar que São Pedro até mesmo esteve em Roma, né? Apesar de que isso é historicamente comprovado, tem várias provas históricas, patrísticas. Então hoje, o que eu vou fazer, vou provar que São Pedro esteve em Roma e que ele foi bispo de Roma, né? E aqui eu vou tratar de provas bíblicas, não vou tratar aqui de provas históricas, né? Quem quiser provas históricas, eu recomendo que assista o vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele lançou agora no dia 29 de junho de 2022, sobre esse assunto, né? Eu vou deixar o link na descrição. Então, antes de começar, vamos lembrar que eu, como católico, eu não tenho obrigação nenhuma de provar nada na Bíblia, né? Porque, como católico, eu não creio só na Bíblia. Eu creio na tradição e creio no magistério. O católico se baseia nesses três pilares: Bíblia, tradição e magistério. Mas mesmo assim, eu vou provar a Bíblia para mostrar que a nossa fé é bíblica, né? Então, para começo de conversa, né? O argumento protestante que eles usam. Tem um argumento que eles usam para dizer que São Pedro nunca esteve em Roma. O argumento que eles usam, né? O argumento muito usado é o seguinte: é, que São Paulo não citou São Pedro em Roma. O argumento é isso: Paulo não citou Pedro. Porque eles argumentam que se Pedro estivesse em Roma, São Paulo tinha que ter feito alguma referência a ele na sua carta aos Romanos. Só que São Paulo não fez. Só que é uma regra inventada, né? E de onde eles tiraram? São Paulo era obrigado a citar São Pedro. Para validar essa regra, eles teriam que provar de onde eles tiraram isso. Só que o problema é que, se for seguir essa lógica, então, em todas as cartas que São Paulo escreveu, ele deveria fazer alguma referência ao bispo da comunidade. Só que ele fez nenhuma delas. Se pegar a carta aos Efésios, por exemplo, né? Ele deveria ter citado Timóteo, porque o bispo de Éfeso era Timóteo. Só que ele não citou Timóteo, né? O próprio São Paulo, ele diz na primeira carta ao Timóteo que deixou Timóteo para dirigir a comunidade, né? Olha lá. 1 Timóteo 4, do 1 a 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador de Jesus Cristo, né? Nossa esperança a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Torna a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem ensinando doutrinas extravagantes e preocupassem com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. Então, Timóteo era bispo de Éfeso. Segundo a lógica protestante, São Paulo tinha que ter citado Timóteo na carta aos Efésios. Só que ele não fez nenhuma referência a isso. Então, assim, é uma regra inventada, né? Não tem sustentação alguma. Além disso, sim, na carta aos Romanos a gente tem uma referência implícita a São Pedro. Lá em Romanos 15 e 20, São Paulo diz assim, ó: Eu empenhei para anunciar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado. Anunciado o nome de Cristo, né? Pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outros. São Paulo diz que ele foi evangelizar onde outros já tinham evangelizado, onde ninguém só foi evangelizar onde ninguém evangelizou. Por isso que ele não tinha ido para Roma ainda. Porque alguém já tinha evangelizado lá, né? Só que ele diz que outros já tinham evangelizado. Só que ele não diz quem é esse outro. Aí pela Bíblia não dá para saber, mas a história nos mostra quem é. Né? Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, livro 2, capítulo 14, 6 até o 15, 1, diz assim: Imediatamente depois, ainda no começo do Império de Cláudio, a providência universal, ou seja, Deus, né, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma com o adversário deste destruidor da vida, Simão o Mago. Simão o Mago, se lê o contexto, né, o vivem antes, vai ver que esse adversário que está falando aqui é Simão o Mago, né? O valoroso e grande apóstolo Pedro. O primeiro dentre todos pela virtude, autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível e anunciava como a própria luz e palavra de salvação para as almas a boa nova do reino dos céus. Deste modo a palavra divina se difundira entre os romanos e o poder de Simão, o mago, se extinguiu e logo com ele desapareceu. Então, de acordo com o Eusébio de Cesareia, o outro, São Paulo fala, era São Pedro. Foi São Pedro que foi evangelizar Roma, que levou a Roma.
Mas ainda tem uma. Então, assim, Romanos 15 e 20 tem uma referência vista a São Pedro. Mas ainda tem um outro argumento que eles usam, né? Que eles vão dizer assim, não, mas São Paulo não pediu para os romanos saudarem São Pedro no final da carta. Porque se você for olhar no final da carta, São Paulo manda saudar várias pessoas. Só que ele não coloca São Pedro entre elas. Só que isso não é nenhuma prova de que São Pedro não estava em Roma. Por quê? Por que São Paulo não mandou saudar São Pedro? A gente pode pensar em algumas razões. Primeiro, ele pretendia Roma. Se você ler o resto do capítulo 15, versículo 21 até o final, você vai ver. Ele fala que ia a Roma e tal. Então, se São Pedro era o chefe supremo da igreja, é possível que São Paulo, pretendendo ir a Roma, ele pretendesse saudar Pedro pessoalmente, não mandar uma saudação de uma carta. Segundo, quem garante que São Pedro estava em Roma, São Pedro estava em Roma, quando São Paulo escreveu essa carta aos romanos? Vamos lembrar que ele, ser bispo de Roma não quer dizer que ele jamais saiu da cidade enquanto exercer o episcopado nela. Não, né? O Papa é bispo de Roma e frequentemente faz viagens missionárias pelo mundo, né? E terceiro, se São Pedro estava em Roma na época que a carta aos romanos foi escrita, então quem garante que São Paulo sabia disso? Quem garante que São Paulo sabia que Pedro estava em Roma naquele momento que ele escreveu a carta aos romanos, né? Então, vamos lembrar que naquela época não tinha os meios de comunicação modernos. Então, os apóstolos não tinham contato um com o outro e raramente tinham notícias um do outro, né? Então, assim, o fato de São Paulo não ter pedido aos romanos para saudar São Pedro não prova nada, né? Que São Pedro estava em Roma naquela época, que ele escreveu a carta, e muito menos que São Pedro nunca esteve em Roma, né? É um argumento muito fraco. Agora vamos ver que São Pedro esteve em Roma. Vamos provar nas escrituras que São Pedro esteve em Roma. Em primeiro lugar, e vou mostrar que São Pedro leu a carta aos romanos. Aqui a gente pode ser inferido de duas evidências nas cartas de São Pedro. A primeira, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, diz assim, ó. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos descreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Delas algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então ele menciona as cartas de São Paulo e mostra ter conhecimento do conteúdo dessas cartas. E ele fala em todas as cartas, né? Indica que ele deve ter lido todas elas, inclusive a carta aos Romanos, né? Então ele é uma evidência que ele deu Romanos. Agora, a segunda evidência é na primeira carta de São Pedro. Lá em 1 Pedro 4, 10 a 11 diz assim, ó. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo, como a vossa divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele seja dada glória e poder por toda a eternidade. Amém. Essas palavras elas são muito similares ao que Paulo escreveu lá em Romanos 12, do 6 a 8. O que São Paulo escreveu? Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem um dom da profecia, exerça conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Então, é muito semelhante esses textos, né? Essa similaridade, né, entre as palavras de São Pedro e São Paulo sugere que a carta de um influenciou a carta do outro. E um leu a carta do outro. E como, assim, não tem nenhuma evidência de que São Paulo tenha lido as cartas de São Pedro, né? O próprio São Pedro fala na segunda carta que ele leu as cartas de São Paulo. Ele mostra que leu e conhecia o conteúdo delas. Então, o mais certo é o quê? São Paulo influenciou São Pedro. São Pedro leu as cartas de São Paulo. São Pedro leu a carta aos Romanos, né? E se São Pedro leu a carta aos Romanos é porque ele esteve em Roma. Porque a carta aos Romanos foi enviada para onde? Para Roma, né? Segunda coisa. Agora vamos mostrar aqui que a primeira carta de São Pedro, ela foi escrita de Roma, né? Outra evidência que São Pedro esteve em Roma, está lá em 1 Pedro 5,13, diz assim, ó. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Então aqui, São Pedro ele mostra que está escrevendo a sua carta de um lugar que ele chama de Babilônia, que evidentemente não é a Babilônia de Nabucodonosor, né? Porque já tinha sido destruída antes de Cristo. Já não existia mais na época de São Pedro. Então que Babilônia é essa? O padre Paulo Ricardo, no vídeo que ele fez no dia 29 de junho de 2022, né, que eu falei, ele usou esse texto de 1 Pedro como uma prova bíblica que São Pedro esteve em Roma. Só que, assim, com todo respeito ao padre Paulo Ricardo, que ele é um excelente sacerdote, eu particularmente não gostei do argumento que ele usou para provar que essa Babilônia é Roma. Como assim? Ele citou 1 Pedro 5,13 e ele usou o Apocalipse de São João, né, os capítulos 16 a 18, ele que fala 16 a 18, que fala da Babilônia, para dizer que a Babilônia de Pedro é Roma. Porque
o padre Paulo Ricardo veio da visão de que a Babilônia de Apocalipse é Roma. Então, baseado nisso, então ele deduz, ele afirma, ele argumenta que a Babilônia de São Pedro é Roma. Só que tem dois problemas com esse argumento. O primeiro é que a visão da Babilônia, essa visão de que a Babilônia do Apocalipse é Roma, não é consenso no cristianismo. Nem todos os cristãos aqui, estou incluindo todos, inclusive os que não são católicos, né? Ou seja, os protestantes, os ortodoxos, nem todos compartilham dessa visão. Eu mesmo não compartilho dessa visão. Né? E também existem protestantes que não. Então, usar essa visão que a Babilônia de Apocalipse é Roma, para provar que a Babilônia de Pedro é Roma, é um argumento que não convenceria todos, né? O outro problema, né, é que São Pedro e São João eles não tinham contato um com o outro quando escreveram seus livros. Um não leu os escritos do outro. São Pedro com certeza morreu antes que São João tivesse escrito Apocalipse. Pelo menos a parte que fala da Babilônia, né? Capítulo 16 e 18. Porque, né, pelo menos essa parte, né? Quer dizer, São Pedro morreu se quer ter lido esse texto de São João sobre a Babilônia do Apocalipse. São Pedro sequer leu esse texto. Então, com toda certeza, eles não combinaram o uso do termo Babilônia. Então, se eles estivessem falando da mesma cidade, seria mera coincidência. Né? Isso quer dizer que a identidade de uma Babilônia não implica na identidade da outra. Ou seja, a Babilônia de 1 Pedro ser Roma não implica que a Babilônia de Apocalipse também tem que ser Roma e vice-versa. Né? Do mesmo jeito, a Babilônia de Apocalipse ser Jerusalém, que é a visão que eu defendo, não implica que a Babilônia de 1 Pedro também tem que ser Jerusalém e vice-versa. Ou seja, pode-se tranquilamente defender que uma Babilônia é Roma e a outra é Jerusalém. E é isso que eu defendo. Eu acredito que a Babilônia de 1 Pedro é Roma e a Babilônia de Apocalipse é Jerusalém. São duas Babilônias diferentes. Né? Duas Babilônias. O mesmo termo se referindo a duas cidades distintas. Né? Então, nesse estudo eu vou provar que a Babilônia de 1 Pedro é Roma e sem usar o Apocalipse. Não vou usar o Apocalipse. Então como que eu faço isso? Primeiro, a primeira coisa é que São Pedro chama essa Babilônia de a Igreja Escolhida, né? Aqui, ó. A Igreja Escolhida de Babilônia, né? Observa que no grego vai estar escrito eleita convosco, né? Aqui, ó. Então o texto em grego tá aqui, ó. Electus, tá em grego, né? E né, eu não sei como é que lê esse texto, esse termo em grego, mas é eleita com, né? Eleita convosco. Você tá em inglês, mas quem entende o mínimo do idioma vai entender perfeitamente o que está escrito aqui, né? Quem não entende é só jogar no tradutor do Google, né? Então, assim, São Pedro chamou essa Babilônia de igreja eleita convosco. Isso convosco, que está na segunda pessoa do plural, evidentemente se refere ao destinatário da carta, né? Aqui como é que isso aplica a Roma? Simples. Vamos primeiro voltar ao início da carta para entender. 1 Pedro 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Então, São Pedro começa a carta se referindo a seus destinatários como eleitos. Esses destinatários são cristãos de comunidades gentílicas, né, de origem pagã. Ele chama de eleitos. Analogamente, São Paulo faz a mesma coisa na carta aos Romanos. São Paulo diz que os romanos também são eleitos entre as nações pagãs. Aqui, ó. Romanos 1, do 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometeu outrora aos seus profetas na Sagrada Escritura acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor descendente de Davi contra a carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido, Filho de Deus no poder de sua ressurreição dos mortos, do qual temos recebido a graça e apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Né? Então, São Paulo diz que Roma também era eleita entre as nações pagãs. Nações essas que certamente vão incluir o quê? Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e Ponto. Que são os destinatários da primeira carta de São Pedro, né? São Paulo diz que Roma também era eleita. Ou seja, as outras nações pagãs eram eleitas e Roma também junto com elas. Roma também era eleita junto com elas. Então, assim, Roma era a igreja eleita convosco. Né? A qual São Pedro se refere a sua carta. A igreja eleita convosco.
Outro detalhe que vai mostrar que essa Babilônia é Roma é o seguinte, que São Pedro menciona São Marcos, né? Aqui, ó. A igreja de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos. Então, quer dizer, São Marcos ali, aí tá junto com São Pedro enviando saudação dessa igreja de Babilônia. Então, quer dizer que São Marcos estava ali com São Pedro quando ele escreveu essa carta. Então, assim, para a gente identificar essa Babilônia, o que a gente tem que fazer é saber quando essa carta foi escrita e onde São Marcos estava nessa época. E quando que a carta foi escrita? Isso é uma primeira evidência disso, né? Que apontei. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Então, nessa carta ele lembra seus destinatários da primeira carta que ele escreveu, a primeira carta de Pedro, né? E diz que as duas cartas tinham o mesmo objetivo. Ou seja, então ele coloca a segunda carta como se ela fosse uma continuação da primeira. É como se São Pedro não tivesse terminado todo o assunto que ia falar na primeira carta, e por isso logo depois ele teve que escrever uma segunda carta. Isso indica uma proximidade temporal na escrita das duas. Se as duas cartas foram escritas bem próximas, uma da outra já dá para a gente ter uma ideia de quando 1 Pedro foi escrita, já que 2 Pedro foi escrita bem perto da morte do apóstolo, como ele mesmo disse. 2 Pedro 1, 13 e 14. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, o tabernáculo que é o corpo, né, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações, porque sei que em breve terei que deixar o quê? O tabernáculo, o corpo, né? Assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Então, São Pedro ele já sabia por uma revelação divina que a sua morte estava próxima. Então, se essas duas cartas foram escritas bem próximas uma da outra, então a primeira carta também foi escrita perto da morte de São Pedro. Agora, outras evidências disso, dessa datação da escrita da primeira carta de São Pedro, é as referências das cartas de São Paulo aos Colossenses, segundo Timóteo, na primeira carta de São Pedro. Observe. Vão provar que São Pedro, a primeira carta de São Pedro, é posterior a Colossenses e 2 Timóteo. Então, veja lá, 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, do 3 a 5, diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Colossenses, aí você vai lá para Colossenses 1, do 3 ao 5 e versículo 12. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho. Sede contentes e agradecidos ao Pai, porque que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Depois vai lá, 1 Pedro 2, 9 ao 10, diz assim: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas os chamou sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí compara lá com Colossenses 1, 12 e 13. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez digno de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão pelos pecados. Agora vai lá para 1 Pedro 3, 21 e 22. Esta água perfigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pelo que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e potestades. Aí compara com Colossenses 2, 12 a 15. Sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida e companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente e encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Nós vamos para 1 Pedro 4, 12 a 13 e 5, 1, compara com Colossenses 3, 4. Diz assim, ó. 1 Pedro 4, 12 a 13 e 5, 1. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma
coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos de ser participantes do sofrimento de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia que for manifestada a sua glória. Eis a exaltação que dirige os anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunho do sofrimento de Cristo e serei participante com ele daquela glória que se há de manifestar. Lá em Colossenses 3,4 diz assim: quando Cristo na vossa vida aparecer, então vós aparecereis com ele na glória. Então a gente percebe até aqui, né, algumas expressões e ideias da primeira carta de São Pedro lembram muito, né, algumas expressões e ideias que aparecem na carta aos Colossenses. Lembram muito, né? Então é só você comparar esses textos simplificados, você vê que são expressões, ideias que parecem muito, né? São Pedro que vai lembrar muito Colossenses. Isso já sugere que uma carta influencia a outra. Agora, veja mais claro ainda. 1 Pedro 3, 1 ou 2 diz assim: vós também, ó mulheres, sede submissas, né, a vossos maridos. Se alguns não obedecem a vossa palavra, serão consultados mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, a observarem vossa vida casta e reservada. Agora compara com Colossenses 3,18. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Observa que na primeira carta de São Pedro, aqui, ó, a gente tem uma cópia quase que literal disso aqui, ó. Uma cópia quase que literal. Né? Comparando com a negrita. Cara, isso indica que uma carta copiou a outra, né? 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas ações. Aí você compara com Colossenses 3,19. Diz assim: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Percebe que quase que uma paráfrase, né? Ou seja, 1 Pedro 3,7 tem uma paráfrase de Colossenses 3,19. Ou seja, a mesma coisa dito com outras palavras, né? Se você comparar com o que está negrito, aqui, né? Isso aqui, isso daqui, né? Esse texto em negrito é uma paráfrase disso daqui. É a mesma coisa que está escrito aqui, só que com outras palavras, né? Novamente, se indica que uma carta copiou outra, né? A mesma ideia transmitida, expressa com outras palavras, né? Agora, 1 Pedro 4, 4 ou 5, diz assim: estranham eles agora que já não vos lanceis com eles mesmos nos desregramentos da libertinagem. Por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Para com 2 Timóteo 4, 1 e 2. E eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, vos aparecer por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuno e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenha de instruir. 2 Timóteo 4, do 1 ao 2. Né? Então, novamente, é uma cópia quase que literal, né? Isso daqui, na verdade, é aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aqui, ó. Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. É a mesma coisa, né? Essa expressão, julgar os vivos e os mortos, que está aqui grifado, aqui, ó. Está em sublinhado, aqui e aqui. Só aparece nessas duas passagens, né? Quer dizer, uma carta deve ter tirado da outra, né? Então, indica que uma carta copiou outra, né? Ou seja, se definitivamente Colossenses, 2 Timóteo, influenciaram 1 Pedro ou foi o contrário. Só que assim, como não há qualquer evidência de que São Paulo tenha lido as cartas de São Pedro, né? E o próprio São Pedro, ele cita as cartas de São Paulo na sua segunda carta, né? Se fala do conteúdo delas, então certamente o que aconteceu foi que São Paulo influenciou São Pedro. São Pedro leu as cartas de São Paulo. Então, e assim a gente coloca a escrita de 1 Pedro depois da escrita das cartas, né, aos Colossenses e 2 Timóteo. Mas quando essas cartas foram escritas? O próprio São Paulo vai indicar isso. Mas 2 Timóteo 4, do 6 a 8, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. O instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Então, o próprio São Paulo afirma na segunda carta a Timóteo que estava próximo a ser martírio, né? Próximo a ser martírio, ele tinha terminado a sua missão terrena e só lhe restava receber a recompensa no céu, né? Sua recompensa. Então,
Ele sabia que estava muito próximo à morte dele. Então ele escreveu esta carta na prisão de Roma, já bem próximo do martírio. Logo em seguida, ele vai pedir para Timóteo encontrar ele em Roma e levar São Marcos, né? É Roma porque se ele estava bem próximo da sua morte, ele morreu em Roma, todo mundo sabe que São Paulo morreu em Roma, então, enfim, escreve a carta de Roma, né? 2 Timóteo 4, do 9 a 11. Ó. Procure vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Damasco. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Então, São Paulo ele só tinha São Lucas naquela prisão. São Pedro não estava lá. Certamente, quer dizer, ele estava em Roma, mas não naquela prisão, né? Então, São Paulo estava só com São Lucas naquela prisão. Então ele pede para Timóteo ir até ele levar São Marcos. Quando você vai lá para a carta aos Colossenses, a gente já vê Timóteo e São Marcos já com São Paulo naquela prisão. Colossenses 1, do 1 ao 2. Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Colossenses 4:10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se este por ter convosco, acolheu bem. Então, São Paulo, bem perto de sua morte, escreve a Timóteo pedindo para ele levar Marcos até ele, né? A Timóteo até ele em Roma e levar São Marcos. São Paulo ainda conseguiu receber os dois antes de morrer, né? E escrever junto com eles a carta aos Colossenses. Quer dizer, então a carta aos Colossenses ela foi escrita bem próximo da morte de São Paulo. Ela foi escrita depois da segunda carta a Timóteo. Bem próximo da morte de São Paulo. E essa carta, como a gente mostrou antes, ela influenciou a primeira carta de São Pedro. Ela foi escrita bem perto. Então foi escrita também bem perto da morte, né? Então, quer dizer, a primeira Pedro também foi escrita ali bem perto da morte de São Pedro. São Pedro e São Paulo morreram na mesma época. Então a gente coloca ali Colossenses, São Pedro, bem perto das mortes de São Pedro e São Paulo. Colossenses e 1 Pedro, né? Colossenses e 1 Pedro. Né? Lógico, a carta 1 Pedro, escrita pouquíssimo tempo depois de Colossenses. Então, São Marcos estava com São Paulo em Roma quando escreveu Colossenses. E na mesma época ele estava com São Pedro, mandando saudação junto com ele 1 Pedro. Então São Pedro, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, ele escreveu 1 Pedro de Roma. Então essa Babilônia de 1 Pedro é Roma. Né? Então, até aqui já conseguimos provar que a Babilônia de 1 Pedro é Roma. Agora, tem um testemunho histórico que confirma isso, né? Eu já mostrei aqui que a Bíblia nos oferece informações suficientes para deduzir isso, mas ainda tem um testemunho histórico, né? A história confirma aqui, ó. José de Cesareia, na História Eclesiástica, livro 2, capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, ó. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta e disse, ele mesmo compôs em Roma, assinalando com o nome simbólico de Babilônia no seguinte trecho. Aqui está em Babilônia, eleita como voz, o saúda como também Marcos, meu filho. Então, José de Cesareia diz, né? Ele cita uma opinião comum da época, ele vai dizer que a Babilônia de 1 Pedro é Roma. E essa carta foi escrita de lá, de Roma. Agora vamos ver que São Pedro foi bispo de Roma. Né? Ele exerceu episcopado, ele foi chefe. Né? E já provou que São Pedro esteve em Roma. Escreveu 1 Pedro de lá. Né? Vamos provar que ele exerceu episcopado em Roma. Para começar, vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu a São Pedro pastoreio sobre todo o seu rebanho. Né? São João 21, do 15 ao 17. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Né? João 21, do 15 ao 17. Então aqui, nosso Senhor Jesus Cristo dá a São Pedro pastoreio sobre suas ovelhas e cordeiros. E eu observo que Jesus ele foi genérico. Ele não restringiu nem especificou quais de suas ovelhas que São Pedro iria apacentar. Isso quer dizer o quê? São Pedro recebeu pastoreio sobre todo o rebanho de Cristo, sem exceção. Todo. Esse pastoreio vai se referir exatamente o quê? A liderança de São Pedro sobre a igreja, que é o rebanho de Cristo. Assim como São Pedro apacentava a igreja, Davi apacentava o povo de Israel. Segundo Samuel 5, 1 e 2, diz assim.
Todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebron e disseram: Vê, não somos nós teus ossos, tua carne? Já antes, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. O Senhor te disse: És tu que apacentarás o meu povo e serás o chefe de Israel. Né? Então, esse pastoreio de Davi sobre Israel se refere o quê? A liderança dele sobre o seu povo, né? Davi liderava o seu povo. E esse termo que é usado para apacentar aqui, segundo Samuel 5, do 1 ao 2, é o mesmo termo que é usado para apacentar lá em São João 21, 16. Né? Termo grego, né? Aqui, ó. São João 21, 16. Aqui é o termo grego, aqui, ó. Poimane, né? Aí no grego de 2 Samuel 5, 2, né? Tá lá na Septuaginta. É o mesmo tema, ó. Poimane. 4.165, da concordância de Strong, aqui também, 4.165. Mesmo termo. Esse termo, poimane, ele significa isso aqui, ó. É o grego 4.165 da concordância de Strong. Aqui, ó. Agir como um pastor. Pastorear, cuidar, rebanhar, né? E reger, governar. Então, liderança, né? E da ideia de liderança. Então, o que Jesus entrega para São Pedro e João 21, do 15 ao 17, é liderança. É o governo sobre toda a igreja, suas ovelhas e cordeiros. E essa liderança também é sobre os demais apóstolos, já que eles também são ovelhas do rebanho de Cristo. Né? Está lá em São Mateus 26, do 30 ao 31. Depois do canto do salmo, dirigiram-se eles, Jesus e os apóstolos. Eles aqui é Jesus e os apóstolos. Eu só ler o contexto do capítulo, que vai entender isso. Para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei pastores, ovelhas do rebanho serão dispersadas. Então citamos Zacarias 3,17. Essa profecia de Zacarias, citada por Jesus, e que se cumpriu quando Jesus foi preso lá no Getsemane, o pastor, que evidentemente é Jesus, e as ovelhas são os apóstolos. Então, se Jesus entregou a São Pedro pastoreio, que é a liderança, o governo sobre todo o seu rebanho, então esse pastoreio também é sobre os demais apóstolos. Então, e certamente São Pedro, desde que Jesus subiu ao céu, desde que a igreja começou, ele exerceu sua liderança universal que recebeu do Senhor. Outra coisa que é interessante notar é que Cristo ele ordena São Pedro a apacentar ovelhas e rebanhos. Essa distinção entre ovelhas e rebanhos vai revelar duas categorias de membros do rebanho de Cristo, né? Assim, biologicamente falando, nós sabemos que o cordeiro é o filhote da ovelha. Né? Então, ovelhas e cordeiros, aqui está fazendo referência àqueles que na igreja exercem função paternal, serem sacerdotes, e função filial, os leigos, né? Respectivamente, né? Essas seriam as duas categorias. Um possível questionamento que alguém poderia fazer é que a ovelha é fêmea, e poderia ser uma função paternal se a função paternal é masculina. Só que não é um grande problema, porque o termo grego que é usado para ovelha nessa passagem é próbaton, né? Vem do próbaton, né? Pode ser traduzido tanto quanto ovelha quanto como cordeiro, né? É o grego 4.263 da concordância de Strong. Sheep. E esse termo sheep, em inglês, se for buscar a tradução, né? Ele pode ser traduzido tanto para o português, tanto como ovelha, quanto como carneiro. É ovelha e carneiro. Carneiro que é o macho da ovelha, né? Essas ovelhas os quais Cristo fala podem muito bem ser entendidas como carneiros, né? E assim, o termo ovelha, como o termo ovelha é usado metaforicamente, então ser macho ou fêmea é pouco importa, né? O que importa é que o termo se refere ao animal adulto, ou seja, ao animal pai. Enquanto que cordeiro é o animal filho. Então é o animal adulto, o animal pai e o animal filho. Então, pais e filhos, né? E a Bíblia vai nos apresentar sacerdotes como pais espirituais e os leigos como filhos espirituais, né? E já começa lá em 1 Pedro 5,13. São Pedro chama São Marcos de filho espiritual. Marcos não era filho biológico de São Pedro. Se São Marcos era filho espiritual de São Pedro, então São Pedro era pai espiritual de São Marcos, né? Aí disso temos outras passagens. É 1 Coríntios 4, do 15 ao 17, São Paulo diz assim: Com efeito, ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por isso vos conjuro a que sejais meus imitadores. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas de conduta, tais como as ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, São Paulo aqui, ele diz que os coríntios não tinham muitos pais em Cristo. E ele se coloca como um pai espiritual dele. Em seguida, ele ainda chama Timóteo de filho muito amado e fiel no Senhor. Né? Então, ele se colocando como pai espiritual. E Timóteo, os coríntios, seus filhos espirituais.
Depois lá em São João 13:33 diz assim, ó, filhinhos meus, aqui é Jesus falando para os apóstolos, na última ceia. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, né, também vos digo agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus, ele se coloca como, ele chama seus apóstolos de filhinhos. Então, se ele chama os apóstolos de filhinhos, ele era o quê? Pai espiritual, paizinho, né? Então, os apóstolos eram filhos espirituais de Cristo, e Cristo era pai espiritual dos apóstolos. E vale lembrar que Cristo era o sumo sacerdote do Deus vindouro, né? Então, lá em Hebreus 9:11. Sacerdote por excelência. Agora, lá em Gálatas 4:19 e 20, né? Agora, aqui é São Paulo, né? Diz assim, filhinhos meus, por que de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Quem me dera estar agora convosco para descobrir, né, o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Gálatas 4:19 e 20. Então, São Paulo chamando os cristãos da Galácia de seus filhinhos. Tá? Se os Gálatas eram filhos espirituais de São Paulo era o que dele? Pai espiritual. 1 João 2:1. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se a quem pecar temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então São João chama os destinatários da sua primeira carta de filhinhos. Ora, se os destinatários de São João eram seus filhos espirituais, então São João era pai espiritual deles. A gente vê claramente na Bíblia os líderes cristãos, né, ou seja, sacerdotes, como São Paulo e São João, né, a gente vê que eles eram pais espirituais. E os fiéis cristãos, ou seja, os leigos, eram seus filhos espirituais. Então, até aqui já deu para concluir que Cristo deu a São Pedro a liderança sobre todos os cristãos, sacerdotes e leigos. Isso coloca São Pedro numa posição de autoridade, inclusive, sobre os sacerdotes. Né? Agora vamos ver o príncipe, os apóstolos, São Pedro, exercendo essa liderança em Roma. Então vamos voltar para a primeira carta de São Pedro. Vamos lembrar, eu já provei aqui, já mostrei, foi escrita de Roma. Né? 1 Pedro 5, do 1 ao 5. Eis a exortação que dirige aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. O testemunho do sofrimento de Cristo, serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. Quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Semelhantemente, vós outros, que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revestível de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Está citando Provérbios 3:34. Então, só que o trecho inicial desse texto está adulterado com as bíblias protestantes, para negar o primeiro Petrino. Né? Já vamos ver como é que está na versão bem da revista corrigida. Então, assim, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de manifestar. Isso aqui está adulterado, porque o termo aqui não é presbítero, é ancião. Colocar presbítero aqui para ensinar que São Pedro se conhecia apenas como um simples presbítero, um mero presbítero, e não como o bispo de Roma ou papa. Só que é uma tradução errada. Correto, ancião. Vamos ao grego. No grego está aqui, ó. Presbíteros, sim, presbíteros. Elders, ou seja, ancião, afilo, elder, ancião, companheiro, né? Então, ancião. Esses termos que são usados aqui significam ancião. São dois falsos cognatos, porque eles parecem com a palavra presbítero, só que não é presbítero. A tradução deles é ancião. O segundo termo, especificamente, ele é uma junção desse primeiro termo, né? Presbíteros com um prefixo. Eu vou mostrar daqui a pouco, né? E significa justamente o quê? Ancião com eles, como está nas traduções católicas de 1 Pedro 5:1. E não presbítero com eles, como está nas traduções protestantes. Então, vamos ver o significado desses termos da concordância de Strong. Aqui, ó. Presbítero, são presbíteros. Ancião, companheiro, né? Então, são presbíteros é o quê? Companheiro ancião com eles, né? Enfim, o termo vem da junção desse prefixo, são, aqui, ó, quer dizer, junto com, né? Espécie de associação, com o termo presbítero que é ancião, né? Ou seja, ancião pode ser usado para membro do sinédrio ou um líder cristão, é ancião. Então, o sum quer dizer junto com, e presbíteros é ancião. Então,
Se presbíteros quer dizer o quê? Ancião com eles. Então a tradução correta de 1 Pedro 5:1 é a que está na Bíblia Católica, que traz ancião. Ancião com eles. São Pedro diz ancião e não presbítero. Então, e aqui ele dirige uma exortação para outros anciãos, né? E ancião nesse contexto é sacerdote. Aqui no versículo seguinte ele vai dizer para os anciãos velarem sobre o rebanho que foi confiado a eles. Aqui, ó. Velar sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Então, sacerdote. E pede para eles velarem e cuidarem desse rebanho, né? Ou seja, se é para velar sobre esse rebanho, são pastores de almas. Então, sacerdotes. Né? Para velarem não como dominadores absolutos, né? Mas como modelos. Para serem modelos para o rebanho, né? Ou seja, ele está falando de pastores de almas, né? Enfim. E, além disso, os líderes de comunidades cristãs, eles é chamado de anciãos, né? Você vai lá em Atos 14:23, diz assim, ó. E cada igreja instituiu anciãos e após orações com jejuns, recomendaram-nos ao Senhor em que tinham confiado. E esses anciãos eram bispos, né? Eles tinham bispos, né? Eram os bispos. Você vai lá em Atos dos Apóstolos 20:28, diz assim. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus e adquirir com seu próprio sangue. Então, tinha bispos no meio desses anciãos. São Pedro, então, dirigiu essa exortação aos sacerdotes. Os anciãos aqui são sacerdotes. Então, São Pedro se diz ancião com eles porque ele é sacerdote com eles, né? E entre eles, certamente, tinham bispos, uma vez que as comunidades para as quais São Pedro escreve, com certeza cada uma tinha seu bispo. E São Pedro dirige essa exortação aos anciãos que estão entre vós. Sim, bem genérico, né? Então, ele não está especificando. Então, ele não faz exceção para nenhum, nem para os bispos. Então, é para todos os sacerdotes. Então, dessa maneira, jamais se poderia encaixar a ideia de um simples presbítero em 1 Pedro 5:1. Não faria nenhum sentido nesse contexto. Por quê? No contexto do versículo. Porque, por lógica, para São Pedro estar dirigindo uma exortação a sacerdotes, presbíteros, que são presbíteros e bispos, ele teria que estar em posição de autoridade sobre eles. Como é que ele vai mandar uma exortação para quem não é subordinado dele? Para quem. Para pessoas sobre as quais ele não tem autoridade. Né? Não faz sentido. Se São Pedro está mandando exortação para sacerdotes, né, bispos, presbíteros, é porque São Pedro está em posição de autoridade sobre esses sacerdotes. Ele é autoridade sobre eles. Né? Então, esse versículo, longe de negar o primeiro doutrina, na verdade, ele confirma. Né? Se ele tinha autoridade, inclusive sobre bispos da igreja, então ele era um bispo, ele estava em posição de bispo. Isso aqui é um bispo com jurisdição sobre outros bispos de outras comunidades, exatamente como o Papa. Já que a sua carta é dirigida a várias comunidades gentílicas, né? Pode ver lá em 1 Pedro 1. Então, assim, São Pedro também dirige sua exortação, e também dirige a exortação aos mais jovens. Né? Aqui, ó. Semelhantemente, vós outros, que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. E manda eles serem submissos aos anciãos, né? Então, se os anciãos aqui são sacerdotes, pela lógica, esses mais jovens seriam o quê? Os leigos, né? Os leigos da igreja. Então, assim fica provado que São Pedro também exerceu o episcopado, né? Na capital do Império, em Roma. Pedro foi bispo de Roma. Ele exerceu liderança de toda a igreja de lá de Roma, né? Quer dizer, São Pedro esteve em Roma e exerceu a liderança da igreja de lá, governou a igreja de lá. Então, assim, concluindo, né, os protestantes eles podem negar o quanto eles quiserem, só que São Pedro esteve em Roma e que ele governou a igreja de lá, isso é um fato. Né? Fato. São fatos que, além de historicamente comprovados, também é biblicamente comprovado, como eu mostrei aqui. Né? Negar isso é negar a realidade. Então, nada que os protestantes objetarem vai poder mudar a realidade. Né? Então, assim, a própria Bíblia nos fornece evidências disso, né? Evidências que comprovam que nós cremos. Embora nós católicos não precisamos de evidências bíblicas, nós sabemos se fazer só na Bíblia, né? Só que é interessante mostrar na Bíblia para mostrar que a Bíblia é católica e respalda aquilo que nós católicos cremos. A Bíblia é tradição, na verdade, a verdade é que a Bíblia é tradição atesta, né, que a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que ele fundou sob São Pedro, o príncipe dos apóstolos e primeiro bispo de Roma. É a igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Então, né, viva São Pedro e salve a Roma eterna dos mártires e dos santos. Então, que as referências que eu vou colocar no final, na descrição, eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Então é isso, né?
É, se você gostou e quiser mais conteúdo católico além do que eu ponho no meu canal no YouTube, que na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, né? São excelentes canais, principalmente de conteúdo católico, conteúdo de formação católica, de catequese, de apologética. Aqui, canais que eu gosto, aqui as indicações. Se você quiser conhecer, você clica no nome, no logo. Vê lá, se gostar, se inscreve. Se não gostar, se inscreve. Mas tá aqui as indicações. Excelentes canais, né? Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino da notificação se ainda não estiver ativado, né? É, me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFCatólico. Vou deixar o link na descrição. E, bom, é isso, né? Até a próxima. E tchau.